Ela estava depressiva pela morte da sua filha, até que gêmeas de rua pararam ela e começaram a cantar. Ela estava parada naquele sinaleiro, as mãos tremendo no volante, quando duas meninas bateram na janela do carro. Ela ia simplesmente ignorar, seguir em frente como sempre fazia. Mas então, elas abriram a boca e começaram a cantar. E o que aconteceu nos próximos 3 minutos mudou completamente o destino dela, porque 3 dias depois, ela não estaria mais aqui. Mas aquelas duas crianças de rua, sem saber, salvaram a vida de uma mulher que já tinha desistido de tudo. Oi, gente, eu sou a Márcia, e esse é o canal Quando Tudo Parecia Perdido, onde eu conto histórias reais de pessoas que encontraram luz nos momentos mais escuros da vida. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que me fez chorar do começo ao fim. Uma história sobre perda, sobre dor profunda, mas também sobre como a vida tem uma forma misteriosa de nos alcançar, exatamente quando mais precisamos. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber onde estão as pessoas que acompanham essas histórias. Deixa aí, cidade e estado. E se essa história tocar o seu coração de alguma forma, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecê-la também. O nome dela é Beatriz. Ela tem 42 anos. Mora em São Paulo, Zona Leste, e é professora de História. Uma mulher dedicada, apaixonada pelo que faz, daquelas pessoas que ilumina qualquer ambiente onde entra. Casada há 18 anos com o Ricardo, ela tinha construído o que chamava de a vida perfeita. E no centro dessa vida perfeita estava a Isabela. A Isa, a filha única dela, que naquela época tinha 16 anos. Beatriz me contou que a Isa era daquelas adolescentes especiais, sabe? Não porque fosse perfeita, mas porque era real. Ela tocava violão, compunha suas próprias músicas, sonhava em estudar música na universidade. Tinha aquele jeito meio tímido, mas quando pegava o violão... Quando ela pegava o violão, o mundo parava para ouvir. Minha filha tinha uma luz própria. Beatriz me disse com os olhos cheios de lágrimas. Onde ela passava, ela deixava as pessoas melhores. Ela tinha esse dom de fazer as pessoas se sentirem vistas, sabe? E então veio aquele dia, 15 de março de 2023. Uma quarta-feira comum. Isa tinha saído mais cedo da escola porque teria ensaio da banda que ela fazia parte. Beatriz lembra perfeitamente de ter se despedido dela de manhã. Até mais tarde, mãe, te amo, foram as últimas palavras que ela ouviu da filha. 18h47 da tarde. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz de uma enfermeira do hospital municipal. A senhora é mãe da Isabela Santos? O coração de Beatriz gelou. Ela disse que naquele exato segundo, ela soube. Não sabe explicar como, mas ela soube que algo terrível tinha acontecido. A Isa estava voltando do ensaio. Atravessou a rua na faixa de pedestres. Um carro em alta velocidade, motorista alcoolizado, não viu o sinal vermelho. Ela não teve chance. Isabela faleceu na hora. Segundo o laudo, foi instantâneo. Ela não sofreu, disseram os médicos, tentando confortar de alguma forma. Mas como você consola uma mãe que acabou de perder a filha? Como você diz a uma mulher que a menina que ela gerou, amamentou, viu dar os primeiros passos, ouviu as primeiras palavras, ensinou a andar de bicicleta, ajudou com a lição de casa, consolou em noites difíceis? Como você diz a essa mulher que essa menina não vai mais voltar para casa? Beatriz me contou que ela não lembra de muita coisa dos dias seguintes. É como se sua mente tivesse apagado essa parte para protegê-la. Ela lembra de estar no IML reconhecendo o corpo. Lembra do velório, de ver o caixão pequeno demais, branco demais. Lembra de ouvir o violão da Isa sendo tocado por uma amiga durante a despedida. Mas tudo parecia acontecer com outra pessoa, como se ela estivesse flutuando fora do próprio corpo, assistindo sua vida desmoronar em câmera lenta. Eu estava morta por dentro, ela me disse. Meu corpo continuava funcionando, mas eu
Eu tinha morrido junto com a minha filha naquele dia. E você sabe o que é pior? O mundo continua girando. As pessoas continuam vivendo suas vidas. O sol nasce no dia seguinte. E você está ali, destruída, e precisa de alguma forma continuar respirando, mesmo quando cada respiração dói, como se você estivesse engolindo vidro. Se você já perdeu alguém muito importante, você sabe do que eu tô falando. Se não perdeu, agradeça a Deus e nunca subestime a dor de alguém que está de luto, porque é uma dor que não tem nome. É uma dor que não cabe dentro do peito. E era essa dor que Beatriz carregava, todos os dias, sem descanso, sem trégua. Nos primeiros meses após a morte da Isa, Beatriz tentou manter alguma aparência de normalidade. Ela voltou a trabalhar depois de 2 meses de licença. Fingia sorrir quando necessário. Respondia, estou bem, quando perguntavam como ela estava. Mas por dentro ela estava apodrecendo. Eu acordava todos os dias desejando não ter acordado. Ela me confessou. Todas as manhãs, quando abria os olhos, tinha aquele segundo, aquele único segundo em que eu esquecia. E então vinha tudo de volta, como um soco no estômago. Minha filha está morta. Minha filha está morta. Minha filha está morta. Ela parou de comer direito. Perdeu 18 quilos em 3 meses. As pessoas diziam, você precisa se alimentar, como se comida resolvesse a fome que ela sentia. Uma fome de abraçar a filha de novo, de ouvir a voz dela, de ter só mais um dia. À noite, ela não conseguia dormir no quarto dela. Dormia no sofá da sala, com a televisão ligada, porque o silêncio da casa era insuportável. O quarto da Isa permanecia intocado. Ela não tinha coragem nem de abrir a porta. O Ricardo tentava me ajudar. Ela conta. Mas ele também estava destruído. A gente se afogava juntos, sabe? 2 náufragos tentando salvar um ao outro, mas sem força nenhuma. Nosso casamento, nossa conexão, tudo tinha virado cinzas. A gente se olhava e via apenas a dor refletida, e não havia consolo que funcionasse. As pessoas diziam coisas como ela está em um lugar melhor. Deus tinha um plano, o tempo cura, você precisa ser forte. Mas Beatriz não queria que a filha estivesse em um lugar melhor. Ela queria que a filha estivesse ali, em casa, reclamando da escola, pedindo dinheiro para sair com as amigas, deixando o quarto bagunçado. Ela não queria um plano de Deus que incluísse perder sua única filha. Ela não queria que o tempo curasse, porque curar significava seguir em frente, e seguir em frente parecia uma traição. E ela não queria ser forte. Ela queria se despedaçar. Ela queria gritar. Ela queria parar de existir. 6 meses depois da morte da Isa, Beatriz foi diagnosticada com depressão profunda. O psiquiatra prescreveu antidepressivos. Ela começou terapia, mas faltava às sessões. Não via sentido em nada. Eu era um zumbi, ela me disse. Eu ia ao trabalho no automático. Dava minhas aulas sem estar realmente presente. Voltava para casa e me jogava no sofá. Não tinha mais interesse em nada. Música? Não conseguia ouvir. Filmes? Não conseguia assistir. Livros? As palavras dançavam na página. Eu tinha perdido a capacidade de sentir qualquer coisa além de dor. E então começaram os pensamentos. Os pensamentos que ela tinha vergonha de admitir. Os pensamentos que a assustavam, mas que ao mesmo tempo pareciam a única saída. E se eu simplesmente parasse? E se eu não estivesse mais aqui? Será que alguém sentiria falta? Talvez eu pudesse estar com a Isa de novo. Gente, esse é o momento em que eu preciso dizer algo muito importante. Se você está assistindo esse vídeo e está tendo pensamentos assim, por favor, procure ajuda. Liga para o CVV. O número é 188. Fala com alguém. Porque a dor que você sente agora, ela não é definitiva. Eu sei que parece que é, mas não é. E a história da Beatriz vai te mostrar isso. No 10º mês após a morte da Isa, Beatriz começou a planejar. Ela não conta os detalhes, mas ela tinha um plano, uma data, um método. Eu tinha decidido, ela me disse, chorando. Eu ia fazer isso. Eu ia acabar com tudo.
Não via mais razão nenhuma para continuar vivendo. Zero. O mundo seria melhor sem mim. O Ricardo poderia refazer a vida dele. Eu finalmente descansaria. E quem sabe eu encontraria minha filha do outro lado. Ela escreveu cartas, uma para o Ricardo, uma para os pais dela, pedindo desculpas, tentando explicar o inexplicável, e guardou essas cartas na gaveta da mesa de cabeceira. A data que ela tinha escolhido era 15 de março de 2024. Exatamente 1 ano após a morte da Isa. Mas 3 dias antes dessa data, aconteceu algo. Algo que Beatriz jura até hoje que não foi coincidência. Algo que ela chama de milagre. E é aqui que as 2 meninas entram na história. 12 de março de 2024. Uma terça-feira. Beatriz estava voltando do supermercado. Ela tinha ido comprar algumas coisas porque não tinha mais nada em casa. Ricardo estava viajando a trabalho. Ela estava sozinha. Ela dirigia no automático. Música desligada, janelas fechadas, perdida nos próprios pensamentos. Pensamentos escuros, pensamentos finais. Mais 3 dias, ela pensava. Só mais 3 dias, e isso tudo acaba. Ela parou em um sinaleiro na Avenida Aricanduva, ali na zona leste de São Paulo. Trânsito pesado, como sempre, 5 horas da tarde. Aquele calor de março que sufoca. E então, ela ouviu uma batida na janela. Beatriz olhou para o lado e viu 2 meninas, gêmeas idênticas. Não deviam ter mais que 8, 9 anos. Roupas surradas, sujas, pés descalços, cabelos desgrenhados, sorrisos banguela. A primeira reação foi irritação, ela me confessou. Eu pensei, ai não, agora não. Por favor, não agora. Eu não tenho estrutura para lidar com mais nada. Ela ia fazer como sempre fazia. Ignorar, olhar para frente, esperar o sinal abrir. Mas teve algo no olhar daquelas meninas que a fez hesitar. Uma delas fez um gesto, pedindo para baixar o vidro. E Beatriz, sem entender direito por quê, abaixou. A menininha mais falante disse, com aquela vozinha aguda e cheia de vida: "Tia, a gente sabe cantar. A senhora quer ouvir a gente cantar?" Beatriz ia dizer não. Ia dizer que não tinha dinheiro, que estava com pressa, qualquer desculpa. Mas a outra menininha, a mais tímida, olhou para ela com aqueles olhos enormes, castanhos, brilhantes, e disse baixinho: "A gente canta bonito, tia, prometo." E Beatriz, ela não sabe explicar por quê. Ela apenas acenou com a cabeça. "Tá bom", ela sussurrou. "Pode cantar." As 2 meninas se entreolharam, sorriram uma para outra e começaram a cantar. E, gente, o que aconteceu a seguir? Beatriz me contou chorando tanto que precisamos parar a gravação várias vezes. As meninas começaram a cantar Anjos de Resgate, uma música gospel que fala sobre não desistir, sobre Deus não abandonar seus filhos, sobre força nos momentos difíceis. Mas não era só a letra da música, era a voz daquelas crianças. Beatriz me disse que foi como se o mundo inteiro parasse. O barulho do trânsito sumiu. As buzinas, os motores, as pessoas gritando, tudo virou silêncio. E só existia aquelas 2 vozes, puras, angelicais, desafinadas em alguns momentos, mas tão genuínas, tão cheias de vida. Elas cantavam sorrindo, balançando o corpinho, segurando a mão uma da outra. E Beatriz, pela primeira vez em 1 ano, pela primeira vez desde a morte da Isa, ela sentiu algo além da dor. Eu comecei a chorar. Ela me conta. Ali mesmo, no carro, no meio do trânsito. Eu chorei como não chorava desde o enterro. Mas não era um choro de desespero, era diferente. Era um choro de alguma coisa dentro de mim que estava presa há tanto tempo e finalmente estava conseguindo sair. As meninas terminaram de cantar. O sinal ainda estava vermelho. Elas olharam para Beatriz, esperando alguma reação, e Beatriz, com o rosto todo molhado de lágrimas, abriu a bolsa, pegou todo o dinheiro que tinha ali. Eram umas notas de 5, de 10, uns 50, 60 reais,
e deu para elas. Toma, ela disse, a voz embargada. Vocês cantam lindo, muito lindo. As meninas ficaram eufóricas. R$ 50 para elas era uma fortuna. Elas agradeceram, pulando, sorrindo. Mas antes de saírem, a menininha mais falante olhou para Beatriz e disse algo que Beatriz jura que mudou tudo. Tia, a senhora estava triste, né? Eu vi. Mas não fica triste, não. Jesus ama a senhora, e a gente também ama. E a outra completou. É verdade, a senhora é bonita quando sorri. Sorri mais, tia. O sinal abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. As meninas acenaram e saíram correndo. E Beatriz? Ela ficou ali parada. Mesmo com o sinal verde, mesmo com as buzinas, mesmo com gente gritando, porque algo tinha acabado de acontecer dentro dela. Algo que ela não conseguia nomear ainda, mas algo tinha mudado. Foram 3 minutos, ela me disse. 3 minutos de 2 crianças cantando. Mas foi como se alguém tivesse acendido uma vela dentro de um quarto que estava no escuro há 1 ano inteiro. Uma luz pequenininha, quase nada. Mas o suficiente para eu perceber que o escuro não era absoluto. Que ainda havia luz no mundo, que ainda havia beleza, que ainda havia amor. Beatriz dirigiu para casa em choque. Entrou no apartamento vazio, sentou no sofá e pela primeira vez em meses, ela sentiu algo diferente da dor. Ela sentiu gratidão. Gratidão por ter parado naquele sinaleiro. Gratidão por ter abaixado o vidro. Gratidão por aquelas 2 crianças terem cantado. E então ela se lembrou. As cartas de despedida que ela tinha escrito. Ela foi até o quarto, abriu a gaveta, pegou as cartas, olhou para elas por um longo tempo e pensou nas meninas, no sorriso delas, na pureza daquelas vozes, na forma como elas, sem saber de nada, sem conhecê-la, disseram que a amavam. Se aquelas crianças, que não têm nada, que vivem na rua, que provavelmente passam fome, frio, têm todos os motivos do mundo para desistir, se elas conseguem sorrir, cantar, espalhar amor, quem sou eu para desistir? Beatriz rasgou as cartas, uma por uma. Rasgou em pedacinhos pequenos e jogou no lixo. Eu não sei se foi Deus, ela me disse. Eu não sei se foi a Isa falando comigo através daquelas meninas. Eu não sei se foi o universo, o destino, o acaso. Mas alguma coisa me alcançou naquele dia. Alguma coisa me disse, ainda não é hora, sua história não termina aqui. Nos dias seguintes, Beatriz ficou pensando muito naquele encontro. Ela não conseguia tirar as meninas da cabeça. O sorriso delas, a voz, a pureza, o amor inexplicável que elas demonstraram por uma completa estranha. Eu comecei a me questionar. Ela me conta. Se aquelas crianças conseguem encontrar alegria em meio a uma realidade tão dura, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu ainda tenho um marido que me ama. Eu tenho pais que se importam comigo. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um teto. Eu tenho comida. Eu tenho saúde. E eu estava jogando tudo isso fora porque não conseguia lidar com a perda. E ela percebeu algo importante. Ela não estava honrando a memória da Isa desistindo da vida. A Isa era cheia de vida. A Isa amava música, amava arte, amava as pessoas. A Isa iluminava os ambientes onde passava. Como eu honro a memória da minha filha me destruindo? Como eu honro a vida que eu gerei, que eu criei, simplesmente sumindo? Não faz sentido. Não fazia sentido. Então Beatriz tomou uma decisão. Uma decisão difícil, dolorosa, mas necessária. Ela ligou para o psiquiatra e remarcou a consulta que tinha desmarcado. Ela ligou para a terapeuta e disse que ia voltar às sessões, sem faltas. Ela ligou para o Ricardo e pediu que eles conversassem de verdade quando ele voltasse da viagem. E ela fez algo mais, algo simbólico, mas muito poderoso. Ela abriu a porta do quarto da Isa. Eu não tinha entrado ali em meses. Ela conta.
Estava tudo exatamente como ela deixou. A cama desfeita, livros abertos na mesa, o violão no canto, roupas na cadeira. Era como se ela pudesse voltar a qualquer momento. Beatriz sentou na cama da filha. Abraçou o travesseiro, que ainda tinha o cheiro dela, e chorou. Chorou muito, mas foi um choro diferente. Foi um choro de despedida. Eu falei com ela. Beatriz me disse: eu sei que pode parecer loucura, mas eu falei em voz alta. Eu disse: Isa, minha filha, eu sinto muito. Sinto muito por tudo, por não ter conseguido te proteger, por você ter ido embora tão cedo, por todas as coisas que a gente não vai poder viver juntas. Mas eu preciso seguir em frente, meu amor. Não porque eu quero te esquecer, nunca, mas porque eu preciso viver. Eu preciso viver por você também. Eu preciso continuar espalhando luz, como você fazia. Porque se eu me destruo, você morre 2 vezes. E eu não posso deixar isso acontecer. Ela pegou o violão da Isa, passou a mão nas cordas e decidiu que ia aprender a tocar. Eu nunca tinha tocado um instrumento na vida. Ela me conta, sorrindo pela primeira vez na entrevista. Mas eu pensei, a Isa amava isso. Então eu vou aprender. Vou fazer isso por ela. Por mim, por nós. E Beatriz começou a reconstruir sua vida. Não foi de um dia para o outro. Não foi fácil. Não foi linear. Teve dias que ela ainda chorava o dia todo. Teve dias que ela ainda não queria sair da cama. Teve dias que a dor voltava com tudo e ela se perguntava se realmente ia conseguir. Mas ela não desistiu. Ela voltou às sessões de terapia religiosamente. Começou a tomar a medicação corretamente. Começou a se alimentar melhor. Começou a dormir no quarto de novo, com o Ricardo. Eles começaram a conversar, de verdade, sobre a dor, sobre a culpa, sobre o luto, sobre o casamento, sobre como eles podiam se ajudar mutuamente. Foi difícil, ela admite. A gente quase se separou algumas vezes, porque o luto de cada um é diferente. E às vezes a gente não entendia o luto do outro, mas a gente decidiu lutar. Decidiu que a Isa não ia destruir a gente, que a gente ia se manter unidos, em memória dela. 3 meses depois daquele dia no sinaleiro, Beatriz fez algo muito especial. Ela voltou àquele mesmo lugar, mesma avenida, mesmo horário, procurando as meninas. Eu não sabia se ia encontrá-las, ela me disse. Mas eu precisava tentar. Eu precisava agradecer. Eu precisava que elas soubessem o que elas fizeram por mim, mesmo sem saber. Ela passou ali todos os dias durante 1 semana. E no 6º dia, ela viu as 2. No mesmo sinaleiro. Beatriz estacionou o carro na primeira vaga que achou e saiu correndo. As meninas não a reconheceram no início. Mas quando Beatriz se apresentou, quando disse, "Vocês lembram de mim? Vocês cantaram para mim aqui há uns meses." Os olhinhos delas se iluminaram. "A tia triste", uma delas gritou. "A gente lembra. A senhora deu um dinheirão pra gente." Beatriz conversou com elas. Descobriu que se chamavam Ana e Clara. Descobriu que moravam com a avó numa ocupação próxima. Descobriu que vinham ao sinaleiro todo dia para ajudar a complementar a renda. E Beatriz fez algo que ela já tinha decidido fazer. "Eu quero ajudar vocês", ela disse. "Vocês me ajudaram num momento que eu mais precisava, sem nem saber. Agora eu quero retribuir." Beatriz conheceu a avó das meninas, Dona Neuza, 67 anos, que cuidava das netas sozinha depois que a filha dela tinha abandonado as crianças. E Beatriz começou a ajudar. Pagou material escolar, comprou roupas, pagou um curso de música para elas. "Não porque eu me sinto obrigada", ela explica, "mas porque faz sentido. Porque foi através delas que eu encontrei um propósito de novo. Porque ajudá-las me ajuda também. Me faz sentir que a dor que eu senti não foi em vão, que ela pode ser transformada em amor, em ação, em algo bom. E sabe o que é mais lindo? Ana e Clara estão aprendendo violão, com o violão da Isa." Beatriz deu o instrumento para elas. A Isa ia amar isso,
ela me disse, chorando de novo, mas de alegria dessa vez. Ela ia amar saber que o violão dela está fazendo outras crianças felizes, que está criando música, que está espalhando amor. Hoje, quase 2 anos depois da morte da Isa, Beatriz está em um lugar completamente diferente. Ela ainda sente falta da filha todos os dias. Ainda chora. Ainda tem momentos difíceis. O luto não acaba. Ela me explica. É um erro achar que um dia você supera completamente e volta a ser quem você era antes. Você não volta. Você nunca mais é a mesma pessoa. A perda te transforma para sempre. Mas ela aprendeu a conviver com essa dor. Aprendeu que é possível carregar a saudade e, ao mesmo tempo, viver. Aprendeu que honrar a memória de alguém que se ama não significa se destruir, mas sim viver da forma mais plena possível. A Isa não ia querer que eu parasse de viver, Beatriz diz com convicção. Ela ia querer que eu fosse feliz, que eu amasse, que eu risse, que eu fizesse diferença na vida de outras pessoas. E é exatamente isso que Beatriz está fazendo. Ela voltou a dar aulas com paixão. Ela conta que seus alunos percebem a diferença. Eu sou mais empática agora, ela diz. Eu entendo que cada pessoa carrega suas dores, que todo mundo está lutando batalhas invisíveis. E eu tento ser mais gentil, mais paciente, mais presente. Ela também começou um projeto na escola onde trabalha. Um projeto de música para crianças de baixa renda. Eu convenci a diretoria a deixar a gente fazer uma vez por semana depois das aulas. Ela conta, empolgada. A gente ensina música, violão, canto, tudo de graça. É a forma que eu encontrei de manter o legado da Isa vivo, de fazer com que o amor dela por música continue tocando vidas. Ana e Clara, as gêmeas do sinaleiro, são alunas assíduas do projeto. E elas já sabem tocar várias músicas. Elas são talentosas, Beatriz diz com orgulho. E eu fico pensando, se elas tivessem nascido em outras condições, com acesso à educação musical desde cedo, onde elas poderiam chegar? É injusto, mas pelo menos agora elas têm essa chance. O casamento de Beatriz e Ricardo também está muito melhor. A gente aprendeu a se comunicar de verdade. Ela conta. Aprendemos que não podemos esperar que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. Que precisamos falar, desabafar, chorar juntos, mas também rir juntos, porque a vida continua. E a gente pode escolher viver ela juntos ou deixar que a tragédia nos separe. Eles fizeram terapia de casal, começaram a fazer atividades juntos de novo, viajaram, foram ao cinema, passearam no parque. Não é traição viver, Beatriz enfatiza. Não é traição ser feliz de novo. A Isa vai sempre estar no meu coração, mas eu não posso parar de viver por causa dela. Beatriz também fez algo muito simbólico. Ela criou uma página no Instagram chamada Cartas para a Isa. Eu escrevo para ela. Beatriz explica. Eu conto como foi o meu dia, coisas que eu aprendi, pessoas que eu conheci, coisas engraçadas que aconteceram. É minha forma de manter ela presente. E muitas mães que perderam filhos me seguem, e elas me dizem que aquilo ajuda elas também, que elas não se sentem tão sozinhas na dor. A página tem hoje mais de 80 mil seguidores. Muitas pessoas em luto. Muitas pessoas que perderam filhos, pais, irmãos, amigos, e todos compartilhando suas histórias, todos se apoiando mutuamente. É uma comunidade de amor. Beatriz diz, emocionada, de gente que entende. De gente que não te julga por ainda estar chorando anos depois. De gente que sabe que o luto não tem prazo de validade. E sabe o que mais Beatriz fez? Ela aprendeu a tocar violão. Não é expert, ainda erra bastante. Mas ela consegue tocar algumas músicas. E às vezes, sozinha em casa, ela pega o violão. O violão que era da Isa. Bem, na verdade ela tem outro agora, já que deu o da Isa para as meninas. E ela toca, e canta, e chora. Mas são lágrimas de saudade misturadas com gratidão. Gratidão por ter tido ela por 16 anos. Beatriz diz. Muita gente nem tem isso. E foram 16 anos maravilhosos. Ela me fez mãe.
Me ensinou o que é amor incondicional. Me mostrou como ser uma pessoa melhor. Beatriz ainda vai ao cemitério toda semana. Leva flores. Conversa com a Isa. Conta as novidades. Eu sei que pode parecer estranho, ela diz. Mas me faz bem. E eu não me importo com o que as pessoas acham. Ela também manteve o quarto da Isa. Mas agora ela entra lá. Organizou tudo com carinho. Transformou num espaço de memória, mas não de dor. Tem fotos dela nas paredes. Os desenhos que ela fazia quando era pequena. As medalhas da escola. É um lugar de amor, de celebração de quem ela foi. E tem um quadro especial nesse quarto. Um quadro que Beatriz mandou fazer. É a foto das gêmeas Ana e Clara, cantando no sinaleiro. Beatriz pediu para um fotógrafo ir lá um dia e registrar. Elas foram meus anjos, Beatriz diz, olhando para a foto. Meus anjos de rua. Meus anjos com pés descalços e roupas rasgadas. Meus anjos que me salvaram sem saber. E eu vou ser eternamente grata a elas. Gente, quando eu conheci a história da Beatriz, eu fiquei dias processando, porque essa história mostra algo muito poderoso. Ela mostra que mesmo na dor mais profunda, mesmo no momento mais escuro, quando tudo parece absolutamente perdido, a vida tem uma forma de nos alcançar. Às vezes é através de duas crianças cantando num sinaleiro. Às vezes é através de uma conversa com um amigo. Às vezes é através de uma música que você ouve no rádio. Às vezes é através de um pôr do sol que te faz parar e respirar. A vida está sempre tentando nos alcançar. Sempre tentando nos lembrar que vale a pena. Que ainda há luz. Que ainda há amor. Que ainda há beleza. E eu quero falar diretamente com você que está assistindo e está passando por um momento difícil. Você que perdeu alguém. Você que está de luto. Você que acordou hoje sem vontade de continuar. Você que está pensando em desistir. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível continuar. Eu sei que você está cansado de ouvir que vai melhorar ou que o tempo cura. Eu sei. Mas eu preciso te dizer algo. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você não sabe quem você pode encontrar na esquina. Você não sabe que conversa pode mudar tudo. Você não sabe que música pode tocar no seu coração. A Beatriz não sabia que duas meninas iam salvá-la naquele dia. Ela tinha decidido desistir. Tinha marcado a data. Tinha escrito as cartas. Mas ela não sabia que 3 dias antes, no momento mais inesperado, no lugar mais improvável, a vida ia mandar 2 anjos disfarçados de meninas de rua para lembrá-la de que ainda existia amor no mundo. Então, por favor, não desista, não hoje, pelo menos não hoje. Amanhã você decide de novo, mas hoje escolhe ficar, escolhe respirar, escolhe dar mais uma chance para a vida te surpreender. Porque a Beatriz me disse algo que eu nunca vou esquecer. Se eu tivesse desistido 3 dias antes, eu nunca teria conhecido minhas meninas. Eu nunca teria criado o projeto de música. Eu nunca teria ajudado tantas outras mães em luto através da minha página. Eu nunca teria reconstruído meu casamento. Eu nunca teria vivido todos esses momentos lindos que vieram depois. 3 dias, só 3 dias fizeram toda a diferença entre a morte e a vida. Entre o fim e o recomeço. 3 dias. Pensa nisso. Quantas histórias lindas você vai perder se desistir agora? Quantas pessoas você ainda vai conhecer? Quantas vezes você ainda vai rir? Quantos pôres do sol você ainda vai ver? Quantas músicas você ainda vai ouvir? Quanto amor você ainda vai dar e receber? A dor que você sente, ela é real. Ela é válida. Ninguém está dizendo para você fingir que não dói. Mas a dor não precisa ser o fim da sua história. A dor pode ser transformada. Pode ser usada para bem. Pode te tornar mais empático, mais gentil, mais humano. A Beatriz transformou a dor dela em música para crianças carentes. Ela transformou a dor dela em apoio para outras mães de luto. Ela transformou a dor dela em amor para as gêmeas que a salvaram. Não porque a dor sumiu, mas porque ela escolheu fazer algo com essa dor. E você também pode, do seu jeito, no seu tempo. Mas você pode. Então eu te peço, fica mais um dia. Amanhã,
decide de novo. Mas hoje, fica. Porque o mundo precisa de você. Porque tem gente que te ama, mesmo que você não perceba. Porque a sua história não termina aqui. Porque você ainda tem muito para viver, muito para dar, muito para receber. E quem sabe amanhã, no sinaleiro da sua vida, apareçam 2 meninas cantando, ou um cachorro abandonado que precisa de você, ou uma pessoa que te sorri do nada, ou uma mensagem de alguém que você nem lembrava mais, ou um pássaro cantando na janela, ou um filme que te emociona, ou um livro que te transforma. A vida tem formas misteriosas de nos lembrar que vale a pena, mas você precisa estar aqui para receber isso. Você precisa ficar. Essa foi a história da Beatriz, das gêmeas Ana e Clara, e do dia que mudou tudo. E agora eu quero ouvir você. Você já passou por algo assim? Você já esteve num momento tão difícil que parecia impossível continuar, e algo ou alguém apareceu e mudou tudo? Ou você está passando por isso agora? Conta aqui nos comentários. Esse é um espaço seguro, um espaço sem julgamento, um espaço onde a gente pode compartilhar nossas dores, nossas vitórias, nossas histórias. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que precisa ouvir essa história, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente não sabe o que dizer para alguém que está sofrendo, mas a gente pode compartilhar uma história. E essa história pode ser exatamente o que aquela pessoa precisa ouvir hoje. Eu quero agradecer imensamente a Beatriz por ter tido a coragem de compartilhar essa história tão íntima, tão dolorosa, mas também tão inspiradora. Ela me disse: se a minha história puder ajudar uma pessoa sequer a não desistir, já valeu tudo. E se você quiser conhecer mais histórias assim, histórias de pessoas que estavam no fundo do poço e encontraram forças para recomeçar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago uma história nova. Histórias que vão te emocionar, te inspirar e te lembrar que não importa o quão difícil está agora, sempre há esperança. Deixa o like se essa história tocou seu coração de alguma forma. Compartilha com quem precisa ouvir. E não esquece, deixa nos comentários de onde você está assistindo e se você já viveu algo parecido. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por ter ouvido essa história com o coração aberto. E lembra, não importa o quão escuro está agora, a luz sempre encontra um jeito de entrar. Às vezes através de 2 meninas cantando num sinaleiro. Até o próximo vídeo.